Olá pessoal, mais um vídeo aí, e nesse vídeo nós vamos falar de crítica textual. E assim, já deixando logo de cara para todos que o texto que nós temos em mãos é um texto confiável, é um texto que nós não precisamos ter dúvida alguma sobre se o que temos na mão de fato é a palavra de Deus. A questão é que hoje nós não temos mais os autógrafos. E os autógrafos, a palavra o sentido é escrito de própria mão. Ou seja, nós não temos as cópias originais, por exemplo, dos evangelhos, não temos mais. Essas cópias, elas com muito uso, elas se desgastaram. Então o que é que nós temos? Nós temos cópias, cópias, cópias e cópias e cópias. Então nós não temos o texto original. E é claro que nesse processo de cópias e cópias e cópias vão entrar algumas variantes que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Ou seja, vão entrar certos tipos de erros, mas erros que não afetam a doutrina, não afetam o texto bíblico, são coisas de pequena monta. E qual que é o trabalho da crítica textual? Então é exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui nesse vídeo, de forma clara e de forma simples, a importância dessa matéria e no que essa matéria ela ajuda o trabalho de exegese e principalmente de tradução. Então vamos dar uma definição do que é crítica textual. Então, ela pode ser definida como a disciplina que procura restaurar o texto original de um documento que foi alterado no processo de cópia e recópia. Então, por exemplo, você escreve um bilhete e aquele bilhete ele passa a ser copiado por outras pessoas. Então, vamos, por exemplo, você coloca lá a palavra estou indo, e outro vai chegar lá na frente desta cópia, vai alterar esta palavra de estou indo para estou chegando. Então são esses tipos de erros que entram nesse processo de cópias. Então a crítica textual ela tem um trabalho de reconstruir esse texto, saber qual é o texto original, aonde entrou esses pequenos erros de pequena monta que nós vamos ver lá. Então, ao longo dos anos em que essas cópias foram feitas, a partir dos autógrafos que não existem mais, e essas cópias foram, algumas palavras elas foram alteradas, acrescentava-se uma letra a mais, ou tirava essa letra. Então a crítica textual ela vai se preocupar de saber qual é o texto original, aquela que tirou a letra ou aquela que acrescentou a letra. Então esse é o trabalho. Continuando a definição, sabemos que mesmo com os métodos modernos de impressão, onde revisões e leituras de provas reduzem ao mínimo os erros, esses frequentemente aparecem. Antes da invenção da imprensa, quando qualquer cópia de um documento tinha que ser feita à mão, os erros eram muito mais comuns. Então, pela definição, que ele está dizendo o seguinte: por exemplo, você pega livros hoje e você, claramente, você vê alguns erros. Por exemplo, tem um livro que eu estou lendo hoje, um livro muito bom, em que, volta e meia, eu tenho que estar corrigindo alguns erros que acontecem ali dentro do texto. Isso nós estamos falando já no século XXI, que nós temos a invenção da imprensa, que faz um trabalho excelente. Agora você imagine há séculos atrás que não tinha imprensa, que tudo era feito na mão e por várias horas, por vários dias, aquilo ia acabando causando uma certa exaustão, um certo cansaço, ou às vezes a pessoa estava ditando e quem já estava copiando já cansado já pelo o enfado do muito trabalho acabava entendendo uma outra coisa, aquela pessoa que ditava falava abacaxi e quem escrevia entendia abacate e colocava no texto, e isso acabava entrando nesse tipo de erros, que é comum, tá? É comum.
Quando existe o autógrafo, torna-se fácil a correção, comparando-se a cópia ou cópias com o original. Então, se, por exemplo, se nós tivéssemos hoje o autógrafo na mão, então o trabalho da crítica textual se torna muito mais fácil. Por quê? Ela pegaria uma cópia ou uma recópia e faria comparação direta com o autógrafo, ou seja, com o original. Só que nós não temos mais isso. Então o que acontece? O trabalho da crítica textual é exatamente esse. É saber reconstruir o texto e saber qual é o texto original para poder construir esse texto. Então era esse o trabalho. Como não temos mais o autógrafo, então faz esse trabalho da crítica textual, essa pesquisa da crítica para reconstruir o texto e saber qual é a palavra correta que o autor quis colocar ali. Contudo, sabemos que os autógrafos bíblicos não mais existem, que as cópias diferem entre si em muitos pormenores. Então as cópias que nós temos hoje, elas vão ter uma diferença entre elas. Não vai haver uma concordância 100% entre essas cópias, vai haver uma diferença. Então é justamente aí que a crítica vai entrar. Ela vai buscar saber, minimizar essa diferença e saber qual é o texto ou qual é a palavra que o autor quis dizer ali. Então a crítica textual é uma disciplina bastante antiga, não é uma disciplina nova. Por exemplo, você pega lá no ano 274 a.C., Zenodato de Éfeso, ele vai fazer uma comparação dos manuscritos da Ilíada e da Odisseia. E qual que era a finalidade? A finalidade de Zenodato aqui era restaurar o texto original. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar as cópias que ele tem e a partir dali fazer essa reconstrução e dizer, olha, aqui está o texto original. Então esse é o trabalho da crítica textual, que não é uma disciplina nova, é uma disciplina que ela já vem de alguns anos. Tá? Por exemplo, você pega Orígenes de Alexandria, começou um estudo crítico do Velho Testamento em hebraico e diversas traduções gregas, e ele faz uma obra monumental que é a Expla, e ele faz essa reconstrução, e durante muitos anos essa obra de Orígenes ela foi consultada, né, por vários pais da igreja, e ela foi consultada ao máximo, até a destruição dessa obra de Orígenes ser destruída, ou quase destruída a partir da invasão islâmica. Então, primeiro ponto, a importância da crítica textual é que ela vai reconstruir, ela vai buscar qual é o texto original nesse número de cópias que nós vamos ver lá na frente. Nós temos uma quantidade enorme de cópias aí. Então ela vai pegar todas essas cópias, vai fazer um trabalho de restauração e vai procurar definir qual é o texto original, quais são as palavras, qual é o texto que os autores escreveram ali. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela não é uma matéria nova, ela é uma matéria antiga, ela já vem sendo usada há vários séculos. Por que havia necessidade das cópias? Primeiro, pela prática dos próprios escribas, porque você tinha esses textos, eles tinham que circular entre as igrejas. E como é que um texto só vai circular entre as igrejas? Então era necessário que os escribas, os especialistas, fizessem essas cópias para que o texto fosse circulado entre todas as igrejas, em todas as regiões. Segundo, havia cópias caseiras, né? Ou seja, não eram cópias feitas por especialistas. Então aqui e ali acabava entrando algum erro, alguma palavra, algum texto, por conta dessas cópias caseiras, que também, por uma necessidade até financeira, então não se tinha condição de se pagar um escriba, então a própria pessoa ela pegava lá e ela fazia sua própria cópia. Ele podia entrar algum tipo de erros ali de pequena monta,
Lembrando que os erros que nós temos são erros de pequena monta que não afetam a doutrina das Escrituras. Então isso tem que ficar claro. Tá? A terceira necessidade de cópias, a necessidade da própria circulação. Então os textos tinham que circular. Não poderia ficar circunscrito a um local, a uma região. Então precisava fazer essas cópias, precisava replicar o autógrafo, e essa replicação era feita a partir dessas cópias que eram escritas. E isso fatalmente aconteceria ali de um acréscimo ali, ou tirar alguma coisa ali, ou até tentar ajeitar o texto ali para adequar um pouco mais. Então isso acontecia. A outra necessidade das cópias é a preservação do ensino apostólico. Então, como é que nós hoje poderíamos ter o ensino dos apóstolos ou das próprias Escrituras se nós não tivéssemos as cópias? Se nós tivéssemos só os autógrafos? Hoje nós não teríamos nada na mão. Hoje nós não teríamos nem o texto bíblico, nós não teríamos na mão. Hoje nós não teríamos nem a própria Bíblia na mão se não fosse o trabalho dessas cópias. Tá? E nós vamos ver que os autógrafos eles se perderam muito rapidamente. Então havia essa necessidade de trabalhar realizar as cópias para a preservação do ensino apostólico. E a outra necessidade das cópias era a preservação diante das perseguições em que a igreja estava envolvida, e a ameaça de destruição desses textos, dos livros, era muito grande. Então, para que não se perdesse, era necessário que se houvesse essas cópias. Então, o terceiro ponto é: qual era a necessidade dessas cópias? A prática dos escribas, eram cópias caseiras, havia necessidade da circulação dos textos, a preservação do ensino apostólico e a preservação diante da perseguição. Então, por isso que havia essa necessidade de se realizar esse trabalho de copiar os autógrafos. Tá? Então, esse é o ponto. Então, nós já sabemos qual é a finalidade da crítica textual. É a reconstrução do texto a partir das várias cópias que nós temos em mãos. O segundo ponto que nós vimos aí é que ela é uma matéria antiga, não é uma matéria tão nova assim como nós pensamos. E o terceiro ponto, que é a necessidade das cópias, foi para preservar o próprio texto sagrado. Porque se isso não tivesse sido feito, nós não teríamos hoje o texto em mãos. Tá? Agora, a crítica textual, ela tem lá suas dificuldades nesse trabalho. Não é um trabalho simples. Tanto é que esse trabalho ele só pode ser feito por especialistas, pessoas que se dedicam a essa matéria específica, pessoas que conhecem o grego, que conhecem o hebraico muito bem e que se dedicam a essa matéria. E quais são as dificuldades que a crítica textual ela encontra para realizar o seu trabalho? A primeira dificuldade é a distância entre as cópias e os autógrafos. Tá? Ou seja, há uma distância entre as cópias e os autógrafos. Mesmo que tenhamos aí cópias do quarto século, do quinto século, e cópias contando do nono século, do 10º século, as distâncias ainda são grandes. Então isso para a crítica textual é uma dificuldade, porque não tem mais o autógrafo. Então ela conta com o quê? Ela conta com as cópias para fazer essa reconstrução. Para nós termos ideia, os autógrafos, muitos deles já se haviam perdido, já no 2º século já não se existia mais. Pelo muito uso que era feito, no manuseio era feito e aquilo se desgastava muito rapidamente, então havia necessidade de fazer essas cópias. Então a primeira dificuldade da crítica textual é a distância entre as cópias e autógrafos. Eles não têm isso mais em mãos. Então a reconstrução tem que ser feita a partir das cópias. Por isso que eles vão dividir essas cópias em famílias. Tá? Em famílias. E a partir daí vão fazer uma análise dentro dessas famílias para fazer essa reconstrução
desse texto. Então essa é a primeira dificuldade da crítica textual, a distância entre a cópia ou as cópias e os autógrafos. Não temos mais os autógrafos, então a reconstrução tem que ser feita a partir das cópias. A segunda dificuldade da crítica textual é a grande quantidade de cópias que nós temos hoje. Essa contagem aqui eu peguei, depois eu vou até deixar na descrição aí, do professor Marcelo Dias, em que ele deu uma palestra para os irmãos da Igreja Batista Redenção, num trabalho que eles chamam de Cassiaco, e ele trouxe alguns números ali interessantes e eu peguei esses números dali. Então, hoje nós temos aproximadamente 5.849 cópias. Então, a quantidade de cópias que nós temos hoje para o Novo Testamento é muito grande. Então, olha o trabalho que esses caras têm de pegar todas essas cópias, analisar uma a uma, fazer as análises, as comparações, e a partir dessas comparações tentar chegar no texto original, chegar naquilo que o autor de fato quis dizer ou quis escrever. Então nós temos a quantidade muito grande de cópias. Nós temos mais ou menos 5.849 cópias, esse número crescendo, porque a cada dia aparece mais cópia. Você também pode se inteirar desse assunto no site do Dr. Daniel Wallace, o especialista na área de crítica textual, e ele está sempre colocando esse material à disposição lá no site. Então você coloca lá na descrição, lá na pesquisa Daniel Wallace, e você vai ter direto lá, você vai ter outras informações. Então a quantidade de cópias é muito grande. Outro ponto, nós temos mais de 13.000 versões, fora as citações dos pais da igreja, que nós vamos dar os dados mais para frente. Então nós temos a quantidade de cópia muito grande, 5.849, mais de 13.000 versões, várias citações dos pais da igreja, que o crítico ele tem que analisar. Então essa grande quantidade de material disponível que nós temos em mãos, que os críticos têm em mãos, é um trabalho exaustivo de reconstrução do texto original. Por um lado também é um trabalho que nos dá toda a certeza, toda a garantia da fidelidade do texto que nós temos. Mas você pode dizer assim, não, mas é muita coisa. Não, graças a Deus que nós temos muitas cópias, porque nos dá a certeza de que o texto que temos em mão é o texto original, é aquilo que Deus quis falar com o seu povo por essa grande quantidade de texto que nós temos aí. Então a segunda dificuldade é o grande número de material que os críticos têm para analisar, certo? Então basicamente são essas duas dificuldades: distância entre as cópias e os autógrafos, e a grande quantidade de material que temos disponível. Por exemplo, nós temos 2.200 lecionários, que eram porções de textos que eram lidos nos cultos, nos encontros dos irmãos da igreja. Então eram lidos pedaços de textos, e só com esses pedaços de texto poderia haver o trabalho de reconstrução. Então eles também têm que analisar esses lecionários, essas porções que eram lidos nos cultos ou nos trabalhos. Então só de lecionário nós temos 2.200. Nós temos 57 manuscritos completos do Novo Testamento. Então vai vendo a quantidade de material e o trabalho que demanda para o crítico textual. Nós temos aí 1.942 manuscritos dos evangelhos, 5% de fragmentos, ou seja, 290 fragmentos. Então nós temos 5% de fragmentos, pedaços de texto. Nós temos aí aproximadamente 290 desses fragmentos. Nós temos 10.000 manuscritos escritos em latim. Então veja a quantidade
de material que os críticos textuais eles têm para trabalhar, analisar e trazer o texto para que nós possamos ter ele em mãos hoje. Para você ter uma ideia, foram escritos à mão mais de 1.300.000 cópias, escrito à mão. Então, olha o trabalho que esses homens têm para fazer esse trabalho de reconstrução do texto e nos dar um texto fidedigno para que nós possamos ter em mãos hoje. Nós temos mais de 1 milhão de citações dos pais da igreja. Então, só com as citações já daria para reconstruir todo o Novo Testamento. Então, toda essa gama de material é que o crítico se debruça, é que ele vai fazer as comparações e vai chegar à análise do texto, ou da palavra, ou da frase correta para reconstruir esse texto. Então o material é muito grande e muito vasto, o que eles têm em mãos para analisar esse texto e reconstruir esse texto a partir dessas cópias. Tem mais números aqui que eu queria passar para você. Então essa é a dificuldade. Então vamos lá, tem mais números aqui. Só de variantes nós temos 500.000 variantes, ou seja, nós temos 2 leituras diferentes para o mesmo texto, ou até mais leituras diferentes. Então nós temos aí, só de leituras diferentes entre os textos, nós temos mais de 500.000 variantes. Por exemplo, um autor vem e coloca Jesus Cristo, o outro autor vem e coloca Cristo Jesus. Qual que é o texto original? Qual que é o texto correto? Então, é esse tipo de trabalho que eles têm em mãos para resolver. É Cristo Jesus? É Jesus Cristo? Qual é a variante que vai entrar ali? Então, só de variantes, nós temos mais ou menos, estou dizendo mais ou menos porque o número cresce, mais ou menos 500.000 variantes para ser analisada para chegar na reconstrução do texto. Então, você pega um texto, você tem mais de 2 leituras diferentes para o mesmo texto. O texto grego tem 140.000 palavras, então nós temos mais variantes do que palavras do texto grego. Só de variantes nós temos 500.000. De palavras do texto grego nós temos 140.000 palavras. Então temos mais variantes do que palavras do texto grego. 80% são variações de pequena monta. Então, por exemplo, vou pegar aqui um imóvel. Ou ele aparece numa inscrição, ou ele não aparece na inscrição. Então, 80%, trocando em miúdos, 80% dessas variações aqui são de pequena monta que não afetam em nada na doutrina bíblica. Então, 80% das variantes aí são de palavras, de preposições, de verbos. Então são variações de pequena monta que não afeta nenhuma doutrina bíblica. Então nós temos aí 80% dessas variantes, elas são de pequena monta. 20%, cerca de 15%, não afetam a tradução. Então das 20%, 15% não afeta a tradução. Por isso que nós podemos confiar no texto que nós temos em mãos. Então, das 20% que nós temos aqui, 20% dessas variantes, 15% delas não afetam na hora da tradução. Então, o tradutor não vai ter o trabalho de fazer uma pesquisa exaustiva. Por quê? Porque elas não afetam na tradução. Por exemplo, qual a diferença eu falar Jesus Cristo e Cristo Jesus? Na hora da tradução, eu tanto posso falar Jesus Cristo ou Cristo Jesus, isso não vai afetar a tradução e muito menos a questão doutrinária. Então, das 20% que nós temos, 15% não afeta a tradução. Dos outros restantes 5%, apenas desses 5%, apenas 1% tem significação exegética. Então, perceba que o que você tem em mãos é a palavra de Deus. Então, dessas 500.000 variantes aí,
o que sobra para análise aí? 1% com significação exegética. Tá? Então é 1% que os críticos vão trabalhar, se debruçar para dar um texto confiável na sua mão. Então essa é a segunda dificuldade do trabalho da crítica textual. Nós falamos dos lecionários, dos manuscritos, dos evangelhos, que nós temos aí 57 manuscritos completos do evangelho, 942 manuscritos do evangelho, 5% de fragmentos, ou seja, 290 fragmentos e contando, 10.000 manuscritos em latins, mais de 1.300.000 cópias escritas à mão, mais de 1 milhão de citações dos pais da igreja, mais de 500.000 variantes para ser analisado, e dessas 500.000, 80% dessas variantes são de pequena monta, 20% dessas variantes, apenas 15% não afetam a questão da tradução, do restante que sobra os 5%, apenas 1% tem significação exegética. Então essa é a segunda dificuldade para o crítico textual que ele tem para trabalhar e chegar no texto correto. A terceira dificuldade da crítica textual reside no número elevado de variantes que nós temos aí, que nós acabamos de falar aí. Então nós temos aí um número elevado de variantes, ou seja, para um único texto temos uma diferença muito grande de leitura. Então para um único texto, se você pegar 3, 4 cópias, você vai ter lá variantes diferentes uma da outra. Então essa é a terceira dificuldade. O número de variantes muito grande também. Por exemplo, foi feito um estudo no livro, no Evangelho de Lucas. Só no Evangelho de Lucas temos aí 30.000 leituras divergentes entre os manuscritos. Então só nos evangelhos aí, nós temos aí mais ou menos 30.000 divergentes aí entre esses manuscritos. Tá? Então, e como nós falamos, são divergências de pequena monta. Então essas são as dificuldades para o crítico textual. A primeira distância entre as cópias e os autógrafos, a grande quantidade de material disponível que eles têm em mãos, e a terceira, o grande número de variantes que eles têm em mãos para resolver essa situação. Então lá, por exemplo, quais são esses tipos de divergências que nós temos aí? De preposições, de verbos, de conjunções. Então praticamente são essas as variações que nós temos, as variantes que nós temos entre um texto e outro, que não agride nenhum ponto doutrinário no texto bíblico. Tá? Então o que você tem em mãos é um texto confiável. Tá bom? Um outro ponto. Quais são as fontes que ajudam a reconstruir o texto grego? Primeiro, os próprios manuscritos existentes, porque nós temos um material vasto aí. Então, quais são as fontes que ajudam o crítico a analisar e chegar na conclusão de qual texto nós temos em mãos aí? Então, o primeiro ponto aí é os próprios manuscritos existentes. Segundo, os manuscritos do Novo Testamento em outras línguas também, que eles têm a disponibilidade para fazer análise. Tá? Então, esses são os materiais. O que nós temos aqui? Já por volta do final do segundo século, início do terceiro século, o Novo Testamento já havia sido traduzido para o latim e o siríaco. Então, eles têm a disponibilidade também, esses manuscritos escritos em outras línguas, como no caso aqui, o latim e o siríaco. Tá? Então, essas são as fontes que eles têm. Terceira fonte, os escritos dos pais da igreja, que citavam os textos bíblicos. Só com os pais da igreja que nós vimos lá, você reconstrói o texto bíblico aí. Nós temos mais de 1 milhão de citações aí do texto bíblico aí em que foi feito. Certo? Um quarto ponto. Temos então 4.000 variantes com significação exegética. Tá? Então o crítico ele tem aí 4.000 variantes com significação exegética para ser analisada. Deste total foram reduzidos para 1.400
variantes significativas. Ou seja, então, dos 4.000 foram reduzidos para 1.400 variantes com alguma significação. Tá? Conclusão de todos esses números que nós temos aqui, portanto, 95% do Novo Testamento é confiável. Ou seja, o que temos em mãos é a palavra de Deus com certeza. Então você pode ficar sossegado que o que você tem em mãos é a palavra de Deus com certeza. Tá? Então das 4.000 variantes com significação exegética, reduz para 1.400 variantes com alguma significação exegética aí. Portanto, você tem um texto plenamente confiável aí. Então, quais são as variantes que acontecem aí? Por exemplo, a omissão de letras, repetição de letras, omissão de palavras, repetição de palavras, omissão de linhas e linhas inteiras, erros de audição. Por exemplo, o camarada lá ouvia camelos, corda, e camelos, camelo. Então eram essas dificuldades de pequena monta. Então, omissão de letra, repetição de letra, omissão de palavra, repetição de palavra, omissão de linhas, erro de audição, a pessoa que estava ditando falava uma coisa, aquele que estava fazendo a cópia entendia outra coisa e acabava entrando no texto. Tá? Então são essas coisas que nós temos aí. Tá? Temos alguns erros intencionais. Por exemplo, nós não vamos discutir isso aqui agora, mas o que eles faziam? Então o camarada fazia uma análise lá, estava lá estudando um texto, e de repente ele fazia uma notinha ao lado da margem da Bíblia. E aí esse texto ele acabava entrando a pessoa que ia copiar, via lá a nota marginal, e ele acabava introduzindo aquela nota no próprio texto. Por exemplo, você tem uma passagem lá do anjo lá do tanque de Betesda. Aquilo lá, com provavelmente certeza, foi alguma nota que alguém fez ao lado do texto, que o copista depois acabou introduzindo aquele anjo que entrava nas águas lá, movimentava as águas, e quem caísse lá primeiro seria curado. Então foi uma nota marginal ali, e o copista entendeu aquilo e colocou dentro do texto. Então há esse tipo de erros também, e erros não intencionais. Mas isso não quer dizer que nós não temos aí um texto confiável em mãos, porque o trabalho desses homens é um trabalho digno e um trabalho que tem que ser respeitado. Qual é o meu ponto aqui? Como é uma matéria que está sempre em voga, e todo mundo falando e todo mundo dizendo sobre crítica textual, meu intuito aqui é para você que acompanha meu canal, sabe da simplicidade e objetividade que é, dizer para você o seguinte: a crítica textual, ela existe, ela é uma matéria importantíssima para nós, tá? Para que nós tenhamos certeza que nós temos em mãos é fidedigno, porque se não fosse o trabalho desses homens, de pegar essa quantidade enorme de material que nós temos em mãos, se não fosse o trabalho desses homens, hoje nós não teríamos o texto que nós temos aqui. E outra coisa que você pode ter certeza é que Deus preservou a sua palavra através dessas cópias também, porque o que nós temos em mãos é a palavra de Deus, tá bom? Então, eu trouxe aqui informações basilares sobre crítica textual, não entramos em nenhum assunto muito específico, trouxe aqui um assunto basilar sobre essa questão da crítica textual. Mas você pode ficar tranquilo que o que você tem em mãos aí é a palavra de Deus. Pela quantidade de material que nós temos e o trabalho digno desses homens e mulheres que se dedicam ao tema, ao estudo da crítica textual para reconstruir e nos dar um texto fidedigno, um texto confiável, que é o que nós temos em mão, tá bom? Então que Deus abençoe você, que você aprofunde mais o seu conhecimento sobre
crítica textual, para você ter uma noção do que nós estamos falando aqui. Já fiz várias recomendações a vocês para entrar no canal do Adolfo Euclair, que ele fala muito sobre crítica textual, trabalha isso com muito mais profundidade. Então você pode entrar lá no canal dele também e você tem mais informações sobre essa questão. Mas o meu ponto aqui é dizer a você, essa matéria existe, essa matéria ela é importante porque ela tem ajudado e abençoado a preservar o texto que nós temos em mãos, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.